sabe qual é o perigo de ser desigrejado no mundo espiritual? Olha só o que está escrito em Levítico 6:12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Eu já escutei muitas pessoas falando, eu não preciso ir para a igreja ou templo, porque eu sou o templo do Espírito Santo e a igreja sou eu. Não. Na palavra do Senhor diz que Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo da igreja. Mas você sozinho não é a igreja. Eu sozinha não sou a igreja. E eu também já escutei muitas pessoas falando, eu não preciso ir para a igreja, porque dentro da minha casa eu posso orar, posso ler a Bíblia, posso jejuar, posso adorar, escutar louvores, assistir pregações pela internet e tá tudo bem. Só que você está correndo perigo. E eu digo isso porque faz 11 anos que eu me converti. E eu já congreguei em algumas igrejas. Vi muita coisa errada que me decepcionou muito e eu acabei saindo dessas denominações. Até que eu fiquei 1 ano desigrejada, porém eu continuei procurando outras igrejas até encontrar uma nova onde eu me identifiquei, onde eu me senti à vontade, onde eu gostei da palavra, gostei do louvor, gostei do ambiente e comecei a frequentar. Mas eu vou dividir com vocês o porquê que é perigoso estar desigrejado. Eu vou trazer revelações do mundo espiritual para vocês. Há uns anos atrás, eu acabei recebendo uma seguidora amiga dentro da minha casa. E ela estava passando por muitos problemas. Ela estava muito perturbada. Nesse tempo eu era mais bobinha, hoje eu não faço isso. Hoje eu não abro a porta da minha casa para ninguém. Eu vou explicar para vocês o porquê. E eu nesse tempo ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E eu falei para ela, vem aqui na minha casa. Fica aqui alguns dias. Eu já era casada. A gente vai orar por você, a gente vai te evangelizar, a gente vai cuidar de você. E aí você volta para tua casa super bem. E ela veio, ficou uns 3 dias aqui. E eu realmente orei, ministrei sobre a vida dela, até que ela manifestou um demônio dentro da minha casa enquanto eu orava por ela. E naquele momento eu expulsei no nome de Jesus e ela ficou bem. Ela foi embora, muito obrigada, tô leve, tô melhor, graças a Deus, tô em paz, e foi embora. Nos primeiros dias, eu e meu marido começamos a brigar, coisa que não era muito normal no nosso relacionamento, porque a gente estava bem nessa fase. E aí, do nada, a gente começou a brigar por bobeirinhas. E aí, um casal de pastores veio aqui em casa para orar por nós. Esse pastor tem o dom de revelação, muito usado por Deus. Depois que ele orou por nós, Deus abriu a visão dele no campo espiritual e ele viu um demônio dentro da nossa casa. Ele falou assim, olha, tem um demônio dentro da casa de vocês e ele tá vagando por aqui. E esse demônio veio de outra pessoa que vocês abriram a porta da casa de vocês para entrar. Essa pessoa entrou, o demônio ficou e a pessoa foi embora. E eu fiquei pensando, mas como? Opa! Dias atrás uma moça estava aqui e manifestou demônio e eu expulsei. E ela realmente foi embora. E assim que ela foi embora, eu e meu marido começamos a ter muitas brigas. E aí esse pastor falou, e esse demônio, pelo que Deus me mostra, é o demônio zombeteiro. É um demônio que causa contendas. Foi isso que o pastor disse. Na Bíblia não fala desse demônio, né? Mas ele disse isso, que esse demônio causava brigas. E essa moça, quando ela veio pra cá pedir oração, ela estava muito perturbada devido a muitas brigas que estavam acontecendo na família dela. Então confirmou. De alguma maneira, o que estava nela saiu, mas ficou vagando pela minha casa. E biblicamente, isso é possível. Porque na palavra do Senhor está escrito que quando um demônio é expulso, ele sai e fica vagando por lugares áridos até encontrar um novo corpo, um novo templo, uma nova morada. Mas enquanto ele não acha, ele fica vagando pela terra, pelo lugar onde ele foi expulso, ele fica por ali. Os demônios, eles são desesperados para possuir alguém, para habitar em alguém. Por quê? Porque eles não têm vida. Então, quando eles habitam em alguém, eles começam a sugar a vida dessa pessoa. Sabe aquele inseto hospedeiro? Entra dentro do animal e ele começa a sugar toda a vida, toda a energia, igual lombriga.
que suga toda a energia da pessoa, demônio é a mesma coisa. Quando um demônio entra em alguém, quando ele possui alguém por alguma brecha, por algum pecado, ele começa a roubar toda a vida, toda a energia, toda a saúde, toda a alegria. Ele se alimenta da vida da pessoa. Ele se torna um sanguessuga espiritual, porque ele não tem vida e ele precisa roubar de outras vidas. Geralmente, uma pessoa que está sendo sugada por um demônio, ela vive cansada, vive fraca, vive desanimada. Na Bíblia também diz que quando Jesus expulsou os demônios daquele homem de Gadara que estava há muitos anos possuído a ponto de frequentar cemitério e comer ali carnes de defuntos em uma situação deplorável, na Bíblia deixa claro o desespero dos demônios. Quando eles imploraram para Jesus falando, nós vamos sair dele, mas por favor, nos deixe entrar naqueles porcos. Porque eles ficam desesperados quando eles são expulsos, porque eles perdem toda a fonte de vida que eles recebiam através do ser que eles habitam. E Deus é tão fiel que, passando-se alguns dias, eu recebi um casal de amigos na minha casa, depois que esses pastores foram embora, mas esses amigos não eram amigos perturbados, eram amigos que fazem a obra, que são missionários, que não trazem problemas, sabe? São pessoas que, na verdade, acrescentam e até oram por mim, né? O marido dessa moça falou assim pra mim, Dani, quando eu tava vindo pra cá de carro, o Espírito Santo me disse pra gente orar na tua casa e repreender o demônio zombeteiro. Uau, é confirmação. Gente, pensa na luta. Tive que jejuar e orar muito para esse demônio ir embora, viu? Aí tive que entrar em uma nova guerra espiritual, né? Olha só. Fui ajudar a moça, de bom coração, recebi na minha casa, ministrei, orei, expulsei o demônio, a menina foi embora, bonitinha, né? Peguei a ovelhinha, cuidei, tirei os carrapichos, lavei, cuidei, alimentei, foi embora felizinha. Eu tive que limpar a sujeira que a ovelhinha deixou. Essa limpeza veio através de jejum e oração, ou seja, deu trabalho. E aí eu fiquei pensando, peraí, uma alma já me deu todo esse trabalho? Imagina uma igreja que em cada culto várias pessoas manifestam demônios, em cada culto várias pessoas são libertas, então a igreja está lotada de demônio vagando por lá. E aí Deus usou o meu marido Jackson para me responder. Deus deu uma revelação para ele. E ele me disse assim, amor, só que existe uma diferença entre igreja e a nossa casa. Eu falei, qual? Ele falou assim, a nossa casa é lugar da nossa privacidade. Aqui é nosso lar. Aqui não é a igreja. Aqui a gente come, a gente vai no banheiro, a gente toma banho, a gente faz amor. Aqui a gente fala de outros assuntos. Não é toda hora que a gente fala de Deus, não é toda hora que a gente adora. Aqui é um lar, é uma casa. Mas agora a igreja, o ambiente da igreja é diferente. Que na igreja ninguém transa, lá dentro não tem a rotina que tem dentro de uma casa normal. Então, o templo da igreja é um lugar consagrado somente a Deus. A igreja é um espaço totalmente 100% consagrado e dedicado à obra do Senhor. E ali tem um altar. E nesse altar tem fogo que não se apaga. Então, por isso que dentro da igreja, quando as pessoas são libertas e os demônios saem, eles não ficam vagando pela igreja, eles não ficam perturbando a igreja, porque o fogo do altar expulsa eles. Eles não conseguem ficar perto por causa do fogo do altar. Então ali eu aprendi uma grande lição. A minha casa não pode ser comparada com a unção, com o fogo, com o poder que tem dentro de uma igreja totalmente consagrada a Deus. É diferente. E no mundo espiritual tem esse peso de diferença. Então existem libertações, curas na tua vida que você só vai alcançar dentro de uma igreja, dentro de um templo. E por isso que muitas vezes esse movimento de desigrejados tem crescido tanto, porque o diabo não quer que você saiba que muitas vezes só na igreja você vai alcançar bênçãos que orando sozinho dentro da sua casa, você não vai alcançar. Porque você não vai ter poder suficiente ou fogo suficiente para isso. E existem muitas pessoas que desprezam o templo, falando assim, é só tijolo, é só 4 paredes. Deus está aqui dentro de mim. Ele está sim, o Espírito Santo habita em mim, habita em quem o obedece, em quem o agrada. Só que não podemos desprezar o poder, a unção e a glória que está dentro dos templos. É muito mais poderoso
do que somente dentro da sua casa.